feira, nós estamos em momento de pandemia, mas a nossa cabeça não acostumou com isso não. Na nossa cabeça ainda existe feriado, ainda existe fim de semana, né? Tem tudo isso daí. Deixa eu compartilhar com vocês o que nós vamos trabalhar, o que nos aguarda aí pela frente, pessoal. Vamos lá. Só um minutinho que estou buscando aqui. Já comecei a gravar nossas aulas. Então vamos lá. Outro que é muito fera, deve ser muito gostoso assistir a aula dele, é o Daniel Carafiore, né? Pessoal, vocês já viram quem não fala pessoal, né? Fala pessoal, né? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Isso daí. O que eu vou trabalhar com vocês, gente? Opa, o que aconteceu com o negócio descambou aqui? É muito controle para a gente executar aqui, por isso que o negócio foge. Vamos lá novamente. Agora sim. Deixa eu ampliar aqui. É óbvio que nós estamos tratando aqui do curso técnico em administração. Não vou me apresentar novamente, porque a gente já trabalhou uma unidade curricular. E nós vamos tratar dessa unidade curricular aqui, que é a unidade curricular 8. Qual que é a competência prevista dentro dessa unidade curricular? Auxiliar na elaboração da folha de pagamento. O próprio nome ali já diz, auxiliar. Isso significa que a gente não vai ter responsabilidade direta dentro dessa questão, a não ser que você queira se especializar em departamento pessoal, né? E é notório que dentro das atribuições e das contribuições de um administrador, está aí também a questão da gestão de pessoas, principalmente no que diz respeito a essa unidade curricular, que é a elaboração da folha de pagamento, que é um dos aspectos obrigatórios. Isso é previsão legal. Toda empresa ela precisa fechar a sua folha de pagamento. E é nisso que nós vamos trabalhar por essas 72 horas aí que nos foram reservadas. Então, a UC8, a unidade curricular, ela quer dizer que, auxiliar na elaboração da folha de pagamento, nós teremos aí 72 horas. Eu não sei, menina, eu estava olhando no sistema acadêmico, depois eu preciso até olhar com a Márcia, que eu vi lá no sistema acadêmico 36 horas. E aqui eu sei que dentro do plano de trabalho são 72 horas. Tem alguma coisa que não está proseando com a outra aí, né? Todavia, por conhecimento de causa, por ter já lecionado essa competência em outras turmas, eu sei que ela demanda aí 72 horas. Então, ela vai trabalhar alguns indicadores aí. São 4 indicadores previstos dentro dessa UC. O indicador número 1 é: monitora, recebe e coleta dados e informações para a atualização do cadastro de colaboradores, efetuando o registro no sistema operacional da organização com agilidade e exatidão. Eu vou abortar a palavra agilidade aqui. Vamos tomar cuidado com ela, porque a questão da agilidade e precisão nem sempre combinam, né? E é sabido que a folha de pagamento ela tem prazo para ser fechada. Até o 5º dia útil nós precisamos pagar o trabalhador. Só que não adianta fazer as coisas na correria e fazer errado. O pior saco que existe dentro da folha de pagamento é a questão da retificação de dados. Uma informação que você manda errado, ela pode te trazer dores de cabeça aí que tu nem imagina. Principalmente para esse momento que nós já entramos na era do e-social. E-social é um fiscal do governo 24 horas de plantão dentro do nosso escritório. Aquilo que nós informamos de forma errada, provavelmente teremos consequências com essa informação inexata aí. Então, esse indicador número 1, coletar dados significa, vou mostrar para vocês daqui a pouco, de forma prática, o que eu preciso coletar, o que eu preciso ficar atento num fechamento de folha de pagamento. O indicador número 2,
ele vai dizer que recolhe, organiza e arquiva documentos pertinentes ao processo de elaboração de folha de pagamento, garantindo sigilo, e essa palavra é muito forte para nós, sigilo e integridade, e conforme requisitos estabelecidos. Quer gerar uma guerra dentro da empresa? Sai contando para todo mundo qual que é o salário de todo mundo, só para tu ver o que vai acontecer dentro da empresa. Vai virar uma praça de guerra. Por quê? Porque é sabido que cada trabalhador, através aí dos recursos humanos, desenvolvimento de planos de cargos e salários, cada um pela sua devida competência recebe o seu devido valor. E isso nem sempre é compreendido pela massa trabalhista. Então, quando eu sou meio desbocado, falo, você sabia que o gerente de produção ganha tanto, enquanto que o gerente de qualidade ganha X? Gente, isso aí é um horror. Por quê? Porque eu preciso manter sigilo e integridade, a fim de que não gere aí os conflitos trabalhistas. O indicador número 3, ele atende clientes internos com cordialidade. Outra palavra forte também. Não sei se alguém aqui tem experiência de trabalhar com gestão de pessoas, seja no recursos humanos ou seja no departamento pessoal. Normalmente aquele umbigo que encosta no balcão não é para te convidar para um churrasco, não. É para trazer uma bucha para você resolver. Normalmente chega aquele trabalhador desaforado, incompreensivo, que normalmente vai te trazer um problema daquele dos grandes para serem resolvidos. Ele falta um mês inteiro, depois ele vai lá brigar com você lá no balcão, por que você descontou as faltas dele? E ele falta um dia, aparece desconto de 2 dias, pronto. Tá ali armado. Você já fez isso, Marcelo? Já foi brigar lá na... Nosso Deus do céu. Então, o Diego Danton, eu estou usando um gravador. Sim, tô gravando no meu gravador interno, mas bom você apontar isso, que quem tem um não tem nenhum. Então eu vou gravar por aqui também. Então, gente, aquele trabalhador que você vai lá, porque a questão trabalhista ela é muito gostosa quando você tem entendimento da forma como ela funciona, né? Mas ela é bastante polêmica. Eu disse que eu descontei um dia do trabalhador e ele foi lá e quebrou o pau no balcão. Caramba, faltei um dia, descontaram 2. Só que ele esqueceu que o próprio regimento da CLT vai dizer que o trabalhador que falta num dia da semana anterior, e olha que vai falar num dia da semana anterior, perderá o DSR, ou seja, o seu descanso semanal remunerado. Isso quando nós estamos falando de uma falta injustificada, ou seja, aquela que não teve amparo legal pela legislação. Olha que conflito, né? Olha que cada... Se o trabalhador perde um dia, ele perde o sábado também, se ele trabalha a jornada de 44 horas dentro da semana de segunda a sexta, é descontado o sábado também, domingo? Não, ele perde o domingo. O sábado, por vias de regra, é dia útil, mesmo que seja dias compensados. O que é compensação de dias? Quando você trabalha, por exemplo, uma jornada maior diária, isso é permitido por lei, e isso eu vou deixar vocês bem craque, porque tem um monte de gente fazendo besteira, né? O trabalhador trabalha 8,8 horas por dia, ou seja, 8h48. Quem trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, ele está fazendo uma supressão, ele está trabalhando por compensação, ou seja, ele não precisa trabalhar o sábado, ele trabalha de segunda a sexta. Por quê? Porque ele já compensou o sábado. Se você olhar 8,8 horas por dia vezes 5, teremos ali 44 horas de segunda a sexta. Todavia, se ele falta num desses dias da semana, ele perderá o DSR, o descanso semanal remunerado, que recai sobre o domingo. Nunca esqueçam disso, viu, gente? Sábado é dia útil. Sábado, por regramento, por força de lei, ele é computado como dia normal, das 7 da manhã e 5 da tarde, ou seja, tem 8 horas aí para o trabalhador estar à disposição da empresa. Daí você me fala, mas na minha empresa eu não trabalho assim. Perfeitamente, porque você já compensou. Você trabalhou isso no meio da semana, a fim de que não trabalhasse ao sábado. Tem outras formas de compensação de horas? Sim, tem. Por exemplo, tem gente que trabalha ao sábado até o meio-dia. Por quê? Porque está perfazendo. A história aqui, o segredo aqui é
que sejam cumpridas 44 horas semanais. Não vamos nem conversar em hora extra nesse momento, mas a perda do DSR se dá através disso. Quando o trabalhador não tem uma falta, a sua falta ela não é justificada, ou seja, não tem um motivo, mesmo que seja nobre, viu, gente? A legislação é meio perversa nesse sentido. Foi no sepultamento do meu tio. Pois é, vai perder o dia do mesmo jeito. Ô, professor, mas esse momento é um momento muito dolorido, perdi meu tio querido. Pois é, mas a lei não vê assim, quando se trata de faltas injustificadas, né? Ela vai falar que tem direito às faltas justificadas aquele que tem uma perda do seu ascendente e do seu descendente. Quem que me ascende? Nem antes de mim. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Quem descende de mim? Meus filhos, meus enteados, os meus criados. Aí sim, já na questão do tio, uma questão de bom senso. Vai da empresa querer descontar sim ou não. Certo, gente? Então, esses agravos aí, por que eu estou falando isso em cima desse indicador aqui, ó? Atender com cordialidade. De vez em quando dá vontade de esmurrar o trabalhador. Essa que é a verdade. De vez em quando dá vontade de esganar ele. Você está explicando. Vocês vão ver aqui, gente, que antigamente era muito tranquilo, por exemplo, mostrar para o trabalhador como que se fazia o desconto do INSS. Opa, eram faixas, né? 9%, 8%, 9% e 11%. Tranquilo, enquadrava ali e descontava. Agora não, bendito do governo, me cria uma tabela progressiva. E para você explicar essa tabela progressiva para o trabalhador? Um Deus nos acuda. E diga-se de passagem, viu, gente? Não tenham medo de errar. A gente vai errar. Eu trabalhei 5 anos fechando folha de pagamento. E eu errei. Aprendi muito, mas errei. Olha o que aconteceu uma vez. Essa questão de atender com cordialidade. Eu coloquei um trabalhador de férias e na segunda-feira o telefone está ardendo no meu ouvido. Poxa, não depositou as minhas férias. Caramba, eu aqui, papapá. Falei, caramba, será que eu dei essa varada na água? E eu depositei sim as férias do trabalhador. Só que empresa, quando você pega aqui em cidade do interior, né, Paraisópolis, Conceição dos Ouros, Cariaçu, né, provocar Elisa Rosenda aí. O que tem de tchão e dito não está escrito no gibi. É Benedito para lá e Sebastião para cá. De Benedito eu tinha mais ou menos uma meia dúzia de Benedito na empresa. Só que, olha que furo que eu dei. Eu fiz uma rescisão num tempo anterior de um tal de um Benedito. Só que o que aconteceu? Esqueci de orientar o trabalhador a fechar a sua conta no banco. A conta salário. A conta ficou aberta. O Rogério dispensa, coloca o outro Benedito de férias e deposita na conta de quem? Do Benedito que tinha sido mandado embora. Aí eu fui fazer uma auditoria, falei, por que o dinheiro não caiu na conta do trabalhador? Pois é, caiu na conta do outro que já tinha sido demitido. E sabe o que aconteceu? O bonito foi lá e sacou o dinheiro. A sorte que eu trabalhava numa empresa muito bacana, muito compreensiva, e o meu empregador, né, o meu patrão, ele me orientou, vai atrás do cara e vê o que você consegue negociar com ele lá. Se conseguir arrecadar, mérito. Se não conseguir, paciência, nós vamos repor o prejuízo para o trabalhador. Eu fui atrás do cara e ainda tive que parcelar em 3 vezes ainda para o cara. Quer ver outro furo que eu dei com folha de pagamento? Rogério, eu preciso trabalhar com você. Menino, não é fácil não, irmão. Quer ver um outro furo que eu dei, assim, e esse foi fodástico. Estou lá processando a folha de pagamento, e nós sabemos que existem formas de pagar, eu vou ensinar vocês como que a gente deve pagar um trabalhador, quais que são as formas permitidas por lei, se em espécie, se em cheque, se em depósito bancário. Todavia, essa empresa que eu trabalhava nessa área, fazia o depósito no Banco do Brasil. Então, quando se trata de movimentação bancária, a leitura de banco ela é criptografada. O que é uma leitura criptografada? É uma leitura para não ter roubo, não ter invasão de contas. Eu processei a folha de pagamento, fechei a folha de pagamento e era momento de disparar para o banco os valores para que o banco
pagasse os seus trabalhadores. Perfeitamente. Fui lá e fiz um envio de remessa, que nós chamamos de envio de remessa. Deu zica? Não foi. Deu um pau na internet na hora e não foi. Falei, perfeito, mais tarde eu tento novamente. Fui lá, tentei e aí foi. Tranquilo, na minha cabeça, tudo certo. Como é que eu descobri que estava o erro? Por mim mesmo. Vou lá no fim de semana receber meu salário. Chego lá, meu salário está dobrado. Falei, caramba, que mérito que eu tive para o patrão dobrar meu salário e não falou nada comigo que ele tinha dado tanto dinheiro. Eu vim com aquele ponto de interrogação na minha cabeça. De repente, um outro trabalhador liga para mim e diz assim, Rogério, obrigado, viu? Me deram um aumento aí de 100%, cara. Fiquei muito feliz. Falei, mas eu não estou sabendo, deveria essas informações ter passado por mim. Gente, que eu vou conferir isso, pensa aí num fim de semana. Que angústia que eu passei. Chega na segunda-feira, eu ligo para o gerente do banco, amigo, o que aconteceu aí e aquele zum na fábrica? Pensa aí, 120 trabalhadores com sorriso aqui, ó, né? Falei, amigo, o que aconteceu? Confere para mim aí. E ele falou, não, você mandou a informação duplicada, você pagou o trabalhador 2 vezes. Só que detalhe, né, gente? Caiu na conta do funcionário. O bonito, gente honesta, chegou no balcão e disse, ó, tem um dinheiro a mais lá, queria saber se isso é meu. Os honestos devolveram. Os desonestos torraram em churrascada e cervejada logo no fim de semana. Foram pro shopping, aquela anarquia toda. E para receber desse povo, gente. Porque o erro foi meu. Tive que parcelar em 2, 3, 4 vezes para poder ter essa recepção de volta. Aí você olha para mim e fala assim, é muito simples, Rogério, no próximo pagamento você deixa de pagar. Negativo, a lei não fala nisso. Você não pode ter desconto na folha de pagamento do trabalhador que traga a ele um desgaste na sua conta bancária, né? Mas é perverso, ele já recebeu, tá? Mas ele não pediu para receber. A falha foi da empresa. Gente, passei mal bocado com essa questão de fechamento de folha de pagamento. E aí, sem contar também de sistema que desaparece do ar. Uma vez fui fazer um backup na folha de pagamento, na marca do pênalti. Olha que juízo meu. Atualizar sistema. Atualizou? Merda nenhuma. Sumiu com a conta dos funcionários. Pensa aí, quem tem até o 5º dia útil para pagar trabalhador e o meu sistema dando pau. Resumindo, passei o fim de semana na empresa, junto com a equipe de TI, resgatando o sistema para poder processar a folha de pagamento. Então, quando nós falamos da cordialidade, ela implica muito isso, essa questão de atender os clientes com cordialidade, porque muitas vezes os trabalhadores eles não entendem de movimento de folha de pagamento. Existe, vocês vão ver um erro que ele é ilegal, que é a tal do salário complessivo. O que é o salário complessivo? Aquele salário que não discrimina o que o trabalhador está recebendo. Você coloca ali só o que é a remuneração, o que descontou, só isso. Isso é proibido por lei. Isso se chama salário complessivo, né? Eu preciso pormenorizar para o trabalhador o que eu estou descontando dele. E muitas das vezes ele não compreende isso. Me lembro de uma outra situação. Vou trazer muito exemplo aqui para vocês, viu, gente? Tanto daquilo que eu já fiz em perícia em empresas, tanto daquilo que eu já sofri na pele. Nós tínhamos um outro departamento que o negócio era tudo largado, então os caras faltava quantia que fosse, não tinha controle absoluto sobre isso. E eu liberei um pessoal de férias e veio um trabalhador marchando igual um elefante em loja de porcelana. Chegou no balcão e perguntou para mim por que ele não tinha as férias dele, horas. E aí eu tive que provar para ele. O camarada teve acima de 32 faltas injustificadas no período concessivo, no período aquisitivo. Ora, quem teve essa quantidade de faltas, ele perdeu o direito de férias. E para enfiar isso na cabeça do cara, né? Então olha quanta coisa a gente tem que passar nessa questão aí de cordialidade, registrando necessidades, dando retorno às solicitações, garantindo o fluxo das informações, o cumprimento da legislação vigente, e aqui é importante que fique atento a isso, legislação vigente. Depois que houve a reforma trabalhista a partir de
de setembro de 2017, setembro mesmo? Só sei que foi em 2017. A partir de 2017, quando houve a reforma trabalhista, mudou muita coisa no cenário trabalhista. Então a gente precisa ficar atento com essa questão da aplicação da legislação em vigor. O que é uma legislação em vigor? Aquela que está legal no presente momento, e não aquela que já passou, das normas adotadas pela organização. Efetua sob supervisão. Importante isso daqui, ó. Nunca a gente fechar uma folha de pagamento sozinho. Sob supervisão implica que teremos ali um analista de recursos humanos, alguém com maior especialidade, né, fazendo uma auditoria para ver se eu estou fechando essa folha de pagamento certinho. Cálculo de proventos e descontos de tributos trabalhistas e previdenciários, considerando a legislação vigente, os dados resultantes do controle de frequência e do banco de horas. Então, olha que quanta coisa, quanto indicador está previsto dentro dessa unidade curricular. Perfeitamente. Então, quais são os conhecimentos que nós vamos adquirir nessa unidade curricular? Fica aí que vai ser sucesso, viu? Vocês vão aprender muita coisa aí que, caramba, me passaram a perna aí num tempo atrás e eu nem sabia que era assim que funcionava, né? Então, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu compartilhar uma próxima tela agora. Tudo bem, pessoal? Senão eu disparo a falar aqui e vocês ficam quietinhos aí. Estão compreendendo até agora? Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Jaciene hoje vai ter uma live do Dr. Hilton, viu? Aliás, já aconteceu, às 18 horas. Tô doidinho para assistir a live do Dr. Hilton. Jaciene é de Conceição dos Ouros, né? Ô Jaciene, seu microfone está muito ao fundo. Você pode repetir sua pergunta novamente? Pode interferir sim. Pode interferir. Nós vamos enxergar isso lá dentro, quando nós tratarmos de interrupção de contrato e suspensão de contrato. Isso vale, inclusive, o Jaciene, para as pessoas que estão afastadas pela Previdência Social. Então, você vai ver que, a partir do momento que ela fica um determinado período afastado pela Previdência Social, ela perde aí o direito ao gozo de férias. Inclusive, dá muito pano para manga, viu? Porque quando nós falamos de férias, depois nós vamos entrar nesse detalhe, o que eu entendo sobre férias? É um momento para eu me desligar. É um momento para eu pegar as minhas crias e perna para quem tem, para a praia. Né, Cláudia? Ir lá para Santos. Mas, qual que é o entendimento legal? Ah, o cara teve afastado pela Previdência 6 meses, perdeu o direito de férias. Como assim, gente? A lei fala uma coisa, mas a realidade é outra. Quem está afastado pela Previdência, ele não está bem da saúde, então ele não gozou férias, ele não descansou as suas férias. É por isso que tem muita briga nos tribunais, viu? Porque o cara não admite, fala, não senhor, eu não estava afastado porque eu queria, eu estava afastado por conta de doença, e nessa doença eu descansei como? Né? Verdade, olha lá, a Camila disse que acha que eu estou devendo pé de moleque para a sala inteira. Quando eu voltar para o Senac, vou ter que voltar com a caminhonete. A Tatiane, eu acho que está nessa lista aí. Perfeitamente. Não, vou levar aí a livre escolha. Aí vocês vão ter aí inteiro, moído, aí vocês ficam à vontade aí. Eu acho que eu já estou devendo para a sala inteira mesmo, daí a gente já leva para escolher. Mas então é assim que funciona, tá, Jaciene? Dependendo do período, porque a MP 936, a medida provisória 936, ela tratou aí das suspensões, inclusive com casos muito polêmicos.
As mulheres grávidas é uma delas. Você vai enxergar lá na frente onde é que está o BO, né? Ah, quando que ela deve tirar a licença? Quando que conta essa licença? Antes da pandemia ou depois que ela volta? Tem um monte de coisa que a gente vai discutir legal aqui. Ah, um trabalhador ele teve sobre contrato suspenso porque ele estava sobre o regime da Previdência Social. Estabilidade. Aconteceu um acidente, 15 dias a empresa pagou, 16º em diante, quem vai pagar a Previdência Social, né? Esse trabalhador, ao retornar para a empresa, ele tem 1 ano de estabilidade. Não pode mandar embora. Quando é que eu não posso mandar embora? O dia que ele acidentou ou o dia que ele retornou da licença do INSS? O dia que ele retornou. Vamos imaginar que o trabalhador machucou em março, acidentou em março, teve afastado pela Previdência até outubro. Começa a contar agora a partir de outubro. Tem um monte de empresa fazendo errado. Começando a contar a partir de março. Quando chega março do ano que vem, acabou a estabilidade do cidadão. Não é assim que funciona. Ela passa a contar a partir de outubro. Então, durante 1 ano, esse empregado não pode sofrer rescisão, demissão, sem justa causa e nem por justa causa. Certo? Porque ele tem estabilidade. Aliás, por justa causa até pode, mas vai dar muito pano para manga. Não vou entrar nesse mérito agora. Vai dar muita discussão isso daí. Se vocês entenderem o processo rescisório por justa causa, vocês vão ver que BO que é, né? Tem que provar por A mais B que o trabalhador cometeu o ato que levou ele à rescisão. É um negócio bastante oneroso para a empresa. Então eu vou explicar com maior profundidade essa questão hoje assim, mas ela impacta nas férias e sim, tá? O trabalhador corre o risco de perder o seu direito às férias justamente porque ele ficou muito tempo em casa, né? Uma coisa não combina com a outra. Por que não combina com a outra? Férias é, como eu disse, é para eu me desligar. Existem muitas situações polêmicas. Vamos imaginar o Marcelo trabalha numa empresa aí, tá? Sabadão, o Marcelo está lá na casa dele, de repente chega uma mensagem no celular do Marcelo. Marcelo, segunda-feira não esquecer de ler o contrato da empresa A. É o suficiente para o Marcelo entrar na justiça e ganhar em cima desse telefonema, dessa mensagem que ele recebeu. Por quê? Porque isso caracteriza estar à disposição da empresa. Caramba, mas só o fato da empresa mandar um lembrete para ele, sim, evidenciou ali que ele está à disposição. Gente, quando o trabalhador põe o pé para fora da empresa, é para desligar da empresa. Você sabia que, inclusive, se eu fizer uma brincadeira com ele, lembrando do churrasco que vai acontecer na empresa, caracteriza estar à disposição do empregador? Vocês sabiam disso? É por isso que, pelo menos as empresas que eu consulto, eu sou radicalmente contra a questão de grupo de WhatsApp para grupos de trabalho. Isso irmão, se você receber uma mensagem do seu patrão, ou do seu superior imediato, ou do seu líder, lá na sua casa, não precisa nem estar vinculado a serviço não, viu? Basta estar vinculado a alguma história da empresa. Oh, você lembra lá, não esqueça do nosso churrascão não, hein? Ó, estamos montando aqui o nosso amigo secreto. Elemento constitucional para dar provisão de que o empregado estava à disposição do empregador. Tá? E quando, Rogério? Sim. Quando a pessoa vai tirar férias e tem que tirar férias só de 15 em 15 dias, porque o começo do mês tem que estar lá para fazer pagamento. Não. Está lá para agendar as contas. Não, na reforma trabalhista, Tatiane que falou? Na reforma trabalhista, ela permitiu que as férias fossem divididas até em 3 períodos, certo? Permitiu. Todavia, parte-se do pressuposto do consentimento do empregado e não do empregador. Essa é uma pergunta comum que me fazem constantemente. O abono pecuniário. O que é o abono pecuniário?
quando o trabalhador, por força de lei, ele tira 20 dias de férias, certo? E vende 10 dias. Tem empresa aí obrigando os trabalhadores a vender os 10 dias. Não tem que obrigar. Não é premissa do empregador, é premissa do empregado. Ele vende se ele quiser, tá? Ah, mas o meu empregador me obrigou a vender os 10 dias. Não tem dessa de obrigou a vender. É de direito do trabalhador os 30 dias. Porém, há uma previsão legal a respeito do abono pecuniário, de vender os 10 dias e descansar 20. A reforma trabalhista veio e fatiou. Não, você pode dividir isso daí, não tem problema, tá? Mas que seja feita de forma planejada, não dessa forma que você colocou aí, né? Você está em casa, daqui a pouco você tem que voltar lá para você fechar a folha de pagamento. Que descanso que você está tendo? Porque o trabalhador, quando nós falamos de férias, gente, é aquilo que eu falei para vocês. É desligar, é cortar o cordão umbilical e cair fora. Daí por diante, nenhuma ligação com a empresa. Inclusive, dentro das empresas que eu consulto, eu não permito que o trabalhador nem volte lá para dentro da empresa. Ah, eu esqueci lá meu paletó lá no armário. Vai continuar, você vai pegar só no mês que vem. Professor, mas o que tem a ver isso? Isso, deixa o trabalhador escorregar e torcer o pé lá dentro, só para você ver o tamanho do BO. Caracterizou acidente de trabalho. Como assim acidente de trabalho se o cara está de férias? Olha que loucura virou isso. Entendeu, gente? Então nós temos muitas... Sim? Tipo assim, vamos supor, tem umas férias coletivas no final do ano desse ano. Eu tenho lá, tipo, eu entrei em março. Daí chegou, tive férias coletivas lá de 15 dias. Daí chegou em março, deu um ano de férias, tenho direito. E a empresa só dá as férias coletivas em dezembro. Ela pode fazer isso, Marcelo, desde que ela comunique ao sindicato da categoria ou até mesmo ao Ministério do Trabalho. Só que férias coletivas também é outro problemaço. O próprio nome já diz férias coletivas, então é a coletividade. Por exemplo, lá no teu setor, trabalha você, a Gabriela e a Tatiana. Então, as férias coletivas ela pode ser total ou parcial. E aí que não há entendimento por parte dos empregadores e do pessoal do recursos humanos, quando ele entende a parcialidade. A parcialidade é o seguinte: se o teu setor vão te dispensar de férias coletivas, precisa dispensar junto com você a Gabriela e a Tatiane. O setor da Jaciene, da Camila e da Júlia pode continuar trabalhando, sem problema. O que não pode, lá dentro do seu setor, somente sair você. Ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Porque senão não caracteriza férias coletivas, caracteriza férias individuais. E aí é crime, tá? Porque as férias coletivas, ela foi dada como liberdade para a empresa colocá-la em prática, visto que é um contorno de situações. Fim de ano, por exemplo, há uma diminuição muito grande de atividades. Então, para que a empresa não fique com o trabalhador ocioso lá no seu processo produtivo, ela concede, faz a concessão das férias coletivas. Repito, desde que comunicadas as partes interessadas. Sindicato, Ministério do Trabalho, ela não pode fazer por si só. Entendeu? Pode fazer isso que ela fez aí, que você me citou? Pode, perfeitamente. É de direito dela fazer concessão de férias coletivas. Todavia, lá no seu setor não pode sair imparcial. Só sai o Marcelo e continua a Gabriela e a Tati trabalhando. Ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Certo? Então aqui a gente vai ter muita polêmica, viu, gente? E nós vamos ter panos para manga para discutir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Minha aula passa muito rápido, já são 20 horas e 6 minutos. E eu não passo das 9, você já sabe disso, né? Já fica bem claro aí. Mas paguei um curso por 22 horas, até as 22... Não, esquece essa conversa. Vamos aprender direitinho aqui e vamos que vamos. Olha os conhecimentos que nós vamos aprender aqui. Que nós vamos trabalhar. Primeiro BO que nós vamos discutir, controle de ponto. São os conhecimentos dessa unidade curricular. Controle de ponto. Sanções, marcação manual, mecânica, eletrônica e magnética.
Vou mostrar para vocês o que pode e o que não pode dentro dessa questão de controle de ponto. Quais empresas estão obrigadas a que tipo de marcação e etc. Né? Tudo começa na marcação de ponto. Tem um ditado que diz assim: aquilo que começa errado, quase impossível terminar certo. Né? Cláudia lembra dessa minha fala lá do Recursos Humanos. Aquilo que começa errado, quase impossível terminar certo. Depois nós vamos falar a respeito das diferenças de salário, remuneração, adicionais, benefícios e encargos sociais, intervalos, fundo de garantia por tempo de serviço e programa de integração social, o PIS, contrato por prazo determinado e indeterminado. Esses termos aqui são muito importantes entendermos a diferença entre eles, porque eles vão fazer diferença no momento do fechamento de folha. Porque a legislação ela vai dizer que certos descontos deverão ser feitos em cima do salário. Outros descontos deverão ser feitos em cima da remuneração. E aí você me pergunta, mas professor, não é a mesma coisa, salário e remuneração? Não, não é não. Nós vamos entender isso daí. Vou entrar no assunto da GCN aí, ó. O que significa uma suspensão e uma interrupção do contrato de trabalho e ausências legais. O que é uma ausência legal? O que é permitido eu faltar? Ah, vou levar meu filho de até 6 meses no médico. Posso? A empresa pode descontar? Ah, uma vez por ano vou fazer doação de sangue. Posso ir? Vamos lá, Tatiane, faça a sua pergunta. Rogério, uma dúvida. Para haver uma... vamos falar da suspensão, mas eu tive a dúvida agora. Para haver uma suspensão, ela tem que ter primeiro as advertências, né? Nós temos diversos tipos de suspensão, tá, Tatiane? Agora, nessa que você está se referindo à suspensão disciplinar, ela tem que passar, embora a legislação não fala nada disso não, viu? Se você buscar na legislação, ela diz que dependendo da cantiga do galo, já corta o pescoço dele. Todavia, desenvolveu-se uma cultura trabalhista de seguir os passos. Primeiro, uma advertência verbal. Segunda, uma advertência escrita. Terceira, uma suspensão que não pode ser superior a 32 dias, certo? E aí, a última alternativa é a rescisão por justa causa. O que não pode também, eu percebo que um monte de empresa erra a mão, Tati, é na questão de que provoca a suspensão pela segunda vez, o que não é permitido, pelo mesmo motivo. Vamos imaginar que você está fazendo a suspensão de um trabalhador que ele comete o ato de absenteísmo, ou seja, ele não comparece ao trabalho. Ele falta sem justificativa. Aí você fica pé da vida com o trabalhador, dá advertência nele, daqui a pouco você suspende ele. Né? Suspendeu o trabalhador, daqui a pouco ele voltou a cometer o mesmo ato. Você vai lá e suspende ele de novo. Na hora que isso virar uma ação trabalhista, você vai perder a causa. Por que você vai perder a causa? Porque o juiz vai te perguntar, peraí, você suspendeu o cara pelo mesmo motivo? Você não tomou nenhuma ação? Então, assim, o meu conselho é, dependendo da gravidade do ato, né, não tem conversa, porque a legislação, nós que colocamos essa condição. Primeiro verbal, depois escrita, depois a suspensão. A legislação, se você olhar ela como um todo, ela não prevê esse regramento. Isso foi coisa que nós criamos, né? É uma tentativa, isso é coisa dos recursos humanos. Mas a suspensão, ela tem uma quantidade de dias, né? Tem, ela não pode ser superior a 30 dias. Porque assim, qual que é o motivo? Teve um caso aí da pessoa chegar no funcionário, tipo assim, o funcionário pediu para ir numa consulta médica, uma consulta que tinha marcado, e o patrão chegou, deixou ir, passou um pouco, ele voltou e virou para o funcionário e falou assim, vi no escritório, você está suspenso por 60 dias. Nossa, Deus do céu. 60 dias para você resolver tudo que você tem que resolver. Isso não existe. Não existe. A suspensão ela não pode ser superior a 30 dias. Ela
nada. Simplesmente chegou e isso que o funcionário não estava faltando por motivo bobo, vamos dizer, por qualquer coisa, era por saúde do próprio funcionário, uma consulta marcada. Né? Então, eu acho que daria rolo para esse empregador. Você não tenha dúvida, porque se esse empregado ele entrar na justiça, vai acontecer duas situações. Primeiro, o juiz automaticamente vai pedir para reingressar esse trabalhador ao seu posto de trabalho. Caso isso não seja possível, o juiz pedirá indenizações. E essa indenização ela vai partir dos direitos trabalhistas e vai partir do dano moral, que é muito mais crítico para uma empresa pagar para os seus empregados. É a respeito do dano moral. Por quê? Porque esse trabalhador, esse empregador, ele usou daquilo que nós chamamos de autoritarismo, ou seja, ele feriu, inclusive, os princípios legais. Se o ordenamento seletista recomenda que uma suspensão seja por motivo justo e no prazo máximo de até 30 dias, de onde é que ele tirou 60? Né? Então, quer dizer, ele criou uma lei própria para benefício de si. Isso não existe, isso é abuso de poder, tá? E eu tive uma amiga também, que ela na balança, e ela começou a estudar. Daí ela avisou, né, o superior dela que ela ia chegar todo dia um pouquinho atrasado, ele concordou. Mas ele não deu nenhum aviso, nenhuma suspensão. Ele simplesmente mandou ela embora por justa causa. Ela ganhou a ação. Quando você me fala, que as pessoas sempre me perguntam, professor, eu estou com um caso aqui, posso mandar o funcionário embora por justa causa? Gente, a tal da justa causa, ela precisa estar muito bem fundamentada, senão ela não vai colar. Por que eu digo para vocês que ela não vai colar? Porque o ordenamento jurídico trabalhista, ele foi criado em cima do princípio romano. E o princípio romano, ele prega a seguinte filosofia: in dubio pro misero. O que isso quer dizer? Na dúvida, dê ganho de causa para a parte menos favorecida. Ou seja, o direito ele vai rezar a respeito do direito protecionista. Sempre terá proteção para o trabalhador, e é necessário que seja assim. Nós sabemos que temos casos e casos. Tem trabalhador que não vale uma colher de gordura. Ele está preocupado com o emprego, mas não está preocupado com o trabalho. Isso é fato. Isso eu estou calejado de ver. Mas tem empregador também que abusa do seu poder. Né? Então, para que não haja esse abuso, a própria legislação já fala para o empregador, ó, faz a lição certinha aí para você não ter problema. Né? E a gente percebe muito isso. Inclusive, dentro dessa polêmica que você está me colocando aí, foi uma pergunta que me fizeram recentemente, num curso de DP. Ah, professor, quanto que o empregador pode descontar do seu funcionário quando ele precisa, por exemplo, faltar ao trabalho ou então sair mais cedo? O fato de sair mais cedo, o empregador pode descontar o dia do empregado? O dia ele não pode, ele pode descontar as horas. Tá? Mas o empregado pode sair mais cedo? E aí que entra a pergunta fatal, né? O empregado pode sair mais cedo do seu posto de trabalho? Eu digo que não pode, digo que pode. Fundamentado em quê? Na própria legislação. Por que não pode? Porque tem um contrato de prestação de serviços que diz que esse trabalhador tem que estar à disposição do empregador 8 horas por dia, 44 horas semanais. Então, no que ele foge disso, ele está descumprindo o contrato dele. Só que aí vem uma lei maior. Quem que é a nossa lei maior? A Constituição Federal. E a Constituição Federal, dentro do seu ordenamento, ela diz o seguinte: o direito de ir e vir. Manter uma pessoa dentro de um ambiente sem o consentimento dela caracteriza-se cárcere privado. Sabia disso? O empregador corre o risco de ser preso. Eu estou dentro de uma fábrica, certo? Vamos imaginar aí que você esteja dentro de uma fábrica. E aí você precisa sair porque o seu filho está com problema e você precisa resolver esse problema. Aliás, só você daria conta de resolver isso. Aí você chega para o seu chefe e diz: eu precisava sair mais cedo hoje que eu estou com esse problema. Não, ninguém vai te liberar. Se esse empregado pegar o telefone e ligar para a polícia, esse empregador corre a ser preso. Sabiam disso não? Porque está ferindo um princípio da lei maior. A questão do direito de ir e vir. Ninguém pode ser mantido em cárcere privado.
falo para vocês com... Eu já presenciei esse fato, Rogério. Entendeu? É bem complicado isso. Chamar a polícia da empresa que não estava autorizando ela sair por causa de problema familiar de filhos. Então, menino, eu... Tem empregador que não aceita mesmo. Exatamente. Porque assim... Muitos funcionários abaixam a cabeça de medo de perder o emprego. Não vai atrás do direito. Fica na sujeição, né? Se sujeita porque acha, principalmente em tempo de crise, onde nós estamos aí com 13 milhões de desempregados, o cara fala, deixa eu mascar o fumo aqui, engolir o cardo, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado. Então ele se sujeita a isso. Eu tive um caso, não sei se já contei para vocês, de um trabalhador que ele trabalha em TI, ele dá suporte para sistemas. E o empregador estava de tão saco cheio que o sistema não rodava para frente, o empregador pegou o cara, botou dentro de uma sala, pegou uma chave, trancou a porta da sala e falou pro cara, você só sai daí a hora que você consertar o sistema. O cara me ligou desesperado. O que eu faço? Estou trancado aqui. Eu falei, você está ligando para a pessoa errada. Você tem que ligar para a polícia. Você é cárcere privado, você não pode ficar fechado aí. Né? Então, existem esses ordenamentos, essas regras que a gente vai discutir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Tati, no que diz respeito à suspensão disciplinar. Ela não pode ser superior a 30 dias, tá? E ela não pode ser repetida pelo mesmo motivo. Se reincidir o motivo, aí é algo mais amargo para o lado do empregado, né? Porque daí nós temos que partir para a rescisão por justa causa. Olha outro assunto polêmico que nós vamos debater aqui também, ó. Jornada de trabalho, conceito, duração, intervalos, prorrogação, compensação de horas, escala de revezamento, categorias diferenciadas, DSR, que é o descanso semanal remunerado, trabalho noturno, jornada de trabalho mensalista e jornada de trabalho horista. O que é de direito de cada um? Olha algumas coisas que a gente não sabe, que o que é o trabalho noturno para o meio urbano. É aquele que compreende das 22 horas até as 5 da manhã. Só que eu percebo que algumas empresas dão aquela esticada, né? Coloca o trabalhador para ir até as 6 da manhã. Quem vai até as 6 da manhã deverá ganhar hora extra e continua ganhando o adicional noturno. Tem um monte de empresa que não está pagando isso. Esqueceu do regulamento. Quem que prevê isso? A própria CLT. As portarias, as instruções determinam que o adicional noturno ele deva ser pago 20% em cima a mais na hora trabalhada. Lembrando outro detalhe também, viu, gente? O horário noturno ele é diferente do horário diurno. O trabalhador recebe por uma hora, mas trabalha 52 minutos e 30 segundos. Rogério, Sim? no caso, eu já trabalhei das 10 às 5h40 da manhã. No caso, teria direito a receber 40 minutos de hora extra e 20% de adicional noturno em cima disso, viu, amigo? Não é porque... aquele que dá sequência naquilo que já vinha. O que é dar sequência naquilo que já vinha? Você já vinha do horário noturno, você emendou. Então você tinha direito de receber aí 40 minutos de horas extras, mais 20% em cima desses 40 minutos, certo? E eu falo isso porque o meu grande desafio, a última turma de departamento pessoal que eu dei aula, tinha no mínimo 5 contadores, 6 advogados fazendo curso e tinha 3 psicólogos dentro de uma turma de 50 alunos. Então eles era debatido esse assunto o tempo inteiro, né? E por incrível que pareça, um contador ele não sabia que a forma de cálculo do horário noturno é diferente do diurno. À noite não se trabalha 8 horas, à noite se trabalha 7 horas. Então precisa fazer a redução. E a hora que tem hora mista, então? O que é uma hora mista? Aquela que compreende um trabalhador que começa trabalhando no diurno e acaba invadindo o horário noturno.
Tem uma forma de cálculo de fazer. Eu vou ensinar vocês direitinho, viu? Como que se faz isso. E esse contador, quando ele ficou sabendo dessa informação no outro curso, ele falou: professor do céu, o senhor está errado, porque uma vida inteira nós fizemos assim. Eu falei: então, procura saber direitinho. No outro dia o homem estava até branco, porque olha, fui pesquisar mais a fundo, o senhor tem razão. Nós pagamos uma vida inteira o funcionário de forma errada. Falei: pois é. Agora ou você faz o ressarcimento para o trabalhador ou peça a Deus para que ele não ingresse na justiça para ele receber isso com juros e correções, né? Porque a gente precisa estar atento a isso. Então, essa questão de jornada de trabalho ela é bastante polêmica. Duração, quanto que pode durar, quando é que eu posso compensar a hora, quando é que eu posso prorrogar horas, se eu vou prorrogar, quantas de horas eu posso prorrogar dentro de um dia, né? Nós vamos trabalhar também o processo de controle de frequência, formas de registro de empregados, desobrigados da marcação, outro assunto polêmico que só. Quando eu falo dessa questão aqui, empregados desobrigados de marcação, é aqueles caminhoneiros, vendedores, que não atuam dentro da empresa. Então, num tempo, o desgraçado cachorro fica latindo na cabeça da gente, fica perturbando a gente aqui. Fecha a janela lá para mim, alguém, por favor. O latido do cachorro tá entrando aqui na minha cabeça aqui. Perde até o raciocínio da gente aqui. Então, veja bem, dentro de um tempo bem próximo de nós, motoristas ficavam desobrigados, né, de marcar seu ponto, inclusive não recebiam nem hora extra. O que aconteceu? Colocaram o bendito do tacógrafo no caminhão, né? E além do tacógrafo, os caminhões são monitorados. Então a gente não tem mais a desculpa de dizer para o governo que a gente não tem mais controle sobre esse empregado. Era muito fácil. Não vou pagar hora extra para ele porque eu não tenho controle sobre ele. E aí o governo olha e fala assim para a gente: tá, mas o que você faz com o seu tacógrafo? O que você faz com o radar que monitora seu caminhão o tempo inteiro? Então é perfeitamente possível, sim, controlar as suas marcações de ponto aí, de frequência aí dos seus funcionários aí. E aí vocês vão ver aí controle de ponto por pré-assinalação. É uma discussão muito grande aqui. Registro de serviço externo, empresas que precisam ter quadro de horários e aquelas que estão desobrigadas, registro dos intervalos de refeição e descanso, registro das horas extras, registro de faltas e atrasos, como que se faz isso? E aí nós vamos tratar também dentro dessa unidade curricular a respeito de remuneração, os conceitos da diferença entre remuneração e salário, adicionais horas extras, né? Quanto que se paga de adicional de hora extra, quanto que eu devo pagar 50% em cima da hora extra, quanto que eu devo pagar 60%, quanto que eu devo pagar 100%, né? Aonde é que está previsto isso? Quem que determina que seja pago nesse formato? O adicional noturno, quanto que eu devo pagar ele dentro de 20% e quanto que eu devo pagar dentro de 25%? O que é uma jornada noturna, né? Insalubridade, quando é que é pago o adicional de insalubridade e de que forma que é paga? Né? Onde é que eu tiro a base legal para pagar um adicional de insalubridade? A mesma coisa, o adicional de periculosidade, o que é considerado atividade periculosa e o que é considerado atividade insalubre? Os abonos, no que eles refletem? As gratificações, né? A gratificação natalina, como é que é paga? As parcelas de gratificação de Natal, né? A primeira parcela ela é contabilizada em cima de quê? E quando é que o trabalhador perde ali o direito, né, dentro daquele determinado período, a gratificação natalina? Prêmios ou comissões, como que é feito o pagamento de um comissionista simples, como que é feito o pagamento de um comissionista misto, salário-utilidade. O que é um salário-utilidade, gente? Quando a empresa paga o trabalhador com coisas. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Eu trabalho numa empresa que ela me resolveu pagar como parte do pagamento em arroz. Está errado isso? Não, de forma alguma. A legislação faz essa previsão. E principalmente agora arroz que está caro, né? Qual que é a única ressalva aí?
Qual que é a única ressalva que a legislação faz, gente? Que o salário-utilidade ele pode ser pago até 70% daquilo que o trabalhador recebe. 30% precisa ser em dinheiro. E tá certo, né? Tá certo isso. Por que isso está certo? Porque você imagine bem, né? Se o trabalhador precisa de medicamento, como é que ele chega na farmácia e fala assim, me troca aí uma caixa de Doralgina por um pacote de arroz? Não dá, né, gente? E aí a legislação vai ser clássica também, que o salário-utilidade, o próprio nome diz, aquilo que seja útil para o empregado. Tinha uma empresa de bebida alcoólica que não vou falar aqui, né? Que eu não vou dizer aqui o nome da empresa para não trazer problemas, né? Mas a empresa estava pagando o seu trabalhador com uma garrafa de cachaça, visto que a garrafa de cachaça era muito cara, né? Tem garrafa de cachaça aí que vale aí R$ 1.500, R$ 2.000. Só que é útil para o empregado? Não, não é, de forma alguma. Qual que é a utilidade? A não ser que o cara seja manguaceiro, né? Ele vai trabalhar só troca de pinga mesmo, mas não é o que a legislação prevê e permite. Quando se trata de salário-utilidade, 70% pode ser em cima de coisas que sejam úteis ao trabalhador e 30% em espécie. As pessoas me questionam, tá? Mas tem benefícios, né, que a empresa paga. Vamos imaginar aí um benefício vale refeição. Nós temos o vale alimentação, que é aquele vale que você usa para comer em qualquer restaurante. E nós temos o vale refeição. Vale refeição é quando você utiliza ele para fazer compra. Só que as empresas desconhecem os regramentos. Esse vale refeição ele tem um regramento. O trabalhador não pode comprar cigarro, não pode comprar bebida alcoólica e não pode comprar produto de limpeza. Quem que deve fiscalizar isso? O próprio supermercado que está credenciado dentro da rede, seja ele Sodexo, seja ele dentro do Ticket, enfim, dentro daquelas empresas que estão credenciadas para trabalhar dentro do PAT, Programa de Alimentação. Eu já vi gente até abastecer em posto de gasolina, para você ter ideia. Né? Então, assim, isso aí está na lei, que não pode. Mas, enfim, tapa-se os olhos e vamos que vamos. Né, Camila Barbosa? Diga aí. Rogério, mas, por exemplo, você falou que tem alguns cartões de alimentação que não pode comprar bebida alcoólica, nem cigarro, nem produtos de limpeza, né? Mas aí o caixa que tem que fiscalizar na hora que estiver passando? Isso mesmo. Nossa, isso mesmo. Ela vai lembrar? Então, coitada, ela não recebe treinamento muitas das vezes nem para trabalhar no caixa, né? Imagine coibir essas coisas. Então, porque se ela não lembrar, gente, porque é muita coisa na cabeça da caixa, né? Eu penso, porque a gente vê ali tanta gente passando. Sim. E é assim, né, gente? Imagine que constrangedor também é ficar pro caixa, né? Mas, rapaz, você não vai poder levar essa cerveja não, hein? Seu não passa aqui, né? O que deveria ser as coisas, como se diz, automáticas, né? Passou uma cerveja, passou o cartão, não fez leitura. É simples assim. Caso contrário... Isso tem alguma complicação, assim, se tipo, passa cerveja, passa cartão de alimentação, isso dá o... Dá. Gera aí problemas para a empresa. Principalmente se houver denúncia. Só não há porque todo mundo faz vista grossa, porque hoje todo mundo quer vender. Mas isso que eu estou dizendo para vocês, podem pesquisar aí na legislação. Vocês vão ver que existe lei específica proibindo o uso do vale alimentação na compra de bebidas alcoólicas, cigarros e produtos de limpeza. Me lembre aí na próxima aula que eu já estou ficando com uma certa idade, eu já expliquei isso. Limpeza é proibido? Depois eu vou trazer a lei para vocês verem. Eu já expliquei isso para a Cláudia deve lembrar lá dentro dos recursos humanos. Antigamente, gente, eu falava isso para vocês e falava o número da lei. Mas como eu já estou com 47 anos de idade, né? Eu já estou indo para uma fase que depois que a gente passa dos 50, a gente vai já desligando os aplicativos. Vocês sabem disso, né? Nós vivemos até 75 anos, é a média de idade do brasileiro.
Do 0 a 25 ele está construindo tudo. O hormônio está lá em cima, os meninos querendo pegar as meninas querendo ir para balada, está tudo em construção. Dos 25 aos 50, a gente está gastando tudo aquilo que a gente construiu do 0 ao 25. Aí a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está se arrebentando, a gente está namorando, ficando bobo e casando. É assim que é a fase da vida. Dos 50 aos 75, a gente vai desligando os aplicativos. Então, eu já estou caminhando para isso. Então, assim, me perdoe eu não trazer a lei de cor e salteada na cabeça aqui, né? Mas eu vou trazer para vocês, tudo que eu estou falando para vocês, eu preciso fundamentar. Até mesmo porque, né? Vai que você cai lá no mercado de trabalho, vai querer aplicar algo que eu falei aqui e fala, nossa, esse cara está por fora. Esse cara está sem noção. Mas a gente vive muito isso, né, gente? Na nossa experiência com as empresas, a gente passa por isso dentro dessas orientações aí, tá? Sei que não é fácil, né? O que a Camila falou aí, como que a coitada do caixa ela vai controlar isso? Né? Muita coisa para a cabeça dela e ela não recebe esse treinamento. Aliás, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, admirem vocês. É de desconhecimento de muitos advogados, de muitos contadores e na maioria dos empresários, tá? Tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, por isso que acontece muita coisa errada no meio aí. A gente só paga para ver, né? Deixa eu ver onde é que eu havia parado aqui. Salário utilidade, gorjetas, diárias para viagem, né? Prazo e forma para pagamento, recibo lerite do pagamento, políticas de remuneração, prêmios e campanhas, programa motivacional. Eu não entro muito dentro desse elo aqui não, porque é um assunto mais voltado para a questão de recursos humanos. Como eu não vou entrar a fundo nesse assunto, a gente vai se ater mais mesmo à questão do fechamento de folha e das atribuições aí do departamento pessoal, né? Formas de pagamento também é outro conflito muito grande dentro do âmbito trabalhista. Por quê? Como que eu devo pagar meu trabalhador? Posso pagar ele em cheque? Posso pagar ele em dinheiro? Posso pagar ele em depósito bancário? Tenho que colher a assinatura do trabalhador no lerite? Claro que tem, mesmo que você faça o pagamento bancário, né? A comprovação do pagamento pelo serviço prestado está na anuência do trabalhador. E aí eu trago um desafio para vocês. O abençoado do teu trabalhador não assina, ele é analfabeto. E aí? E aí precisa comprovar que recebeu. Tem duas formas de fazer isso, né? Ou no borrão. Alguém lembra do borrão? Que você mergulha o dedo do cara dentro de um carimbo assim, bota o dedo em cima para ficar ali a digital. Ou então, você fala, mas nós não utilizamos o borrão nessa empresa. Então, você vai fazer uma assinatura a rogo. O que é uma assinatura a rogo? Alguém responsável por esse trabalhador vai assinar no lugar dele, tá? Ah, mas eu vou pagar meu funcionário em cheque. Posso fazer isso, professor? Pode fazer isso, perfeitamente. Foi polêmica lá no outro curso lá. Alguns advogados bateram o pé dizendo que isso não podia. Claro que pode. O que não pode é dar um cheque para o cara e dispensar ele justamente na hora dele ir embora. Se você vai pagar em cheque, você precisa pagar o cara pelo menos lá ao meio-dia. Do meio-dia em diante, você vai botar ele num carro para levar para descontar esse cheque lá no banco, lá no estabelecimento, que ele consiga descontar seu cheque. Aquele que paga em cheque. Um funcionário com cheque cruzado no final de semana. Isso deveria ser... Não pode. Não pode. Não pode. Eu já recebi, já. Não pode. Por que não pode, Marcelo? Porque vamos imaginar que você tem a necessidade de fazer compra de um medicamento e aquela farmácia não aceita cheque. E aí, como é que vai ficar? Você vai fazer compra no supermercado que não aceita cheque. Principalmente quando nós tratamos do cheque cruzado. O cheque cruzado implica que você vai ter que descontar lá na boca do caixa, né? Então, o estabelecimento comercial, bancário, ele não está trabalhando sábado nem domingo. Então, este trabalhador, ele se encontra numa situação desconfortável para pagar as suas contas, para fazer a sua compra. Então, isso não é permitido, isso é errado. Isso é ilegal, inclusive. É errado. Quando uma empresa ela te paga em cheque, ela precisa te oportunizar. Ou seja,
dá liberdade que você saia no horário de trabalho para ir descontar esse cheque, tá? Sem descontar a sua falta. Que fique claro isso. Ah, liberei o Marcelo, ele saiu daqui às 2 horas da tarde para descontar um cheque. Não há que se discutir em descontar dele essa falta dessas horas aí. É de direito seu ir lá e descontar esse cheque, tá? Ah, o pagamento em espécie. O pagamento em espécie não há o que se discutir em termos de liberar mais cedo. Espécie quer dizer pagamento em dinheiro, tá? Posso te pagar lá, finalizou o expediente, posso efetuar o pagamento sem problema nenhum. Ok? Então são as formas de pagamento aí que a gente vai discutir. Fala, Camila Barbosa. Professor, explica para mim de novo sobre o cheque cruzado, quando vai pagar o funcionário. Eu falei do cruzado porque o Marcelo lembrou aí, né? Quando eu te dou um cheque cruzado, é para evitar que esse cheque circule sem caia na mão de criminosos, né? Se o cheque não está cruzado, quando eu cruzo o cheque, é que o banco, ao receber, ele precisa ter certeza absoluta de quem é que está depositando ou sacando esse cheque, né? O que a empresa faz? Ela cruza o cheque porque ela diz que o cheque é da Camila. A partir do momento que ela cruzou o cheque, você só vai ter a oportunidade de descontar esse cheque na boca do caixa. Certo? Você tem que chegar lá no... Eu não posso depositar ele. Não, poder depositar você pode, só que ele não resolve o teu problema. Por que não resolve o teu problema? Porque você precisa fazer compras, por exemplo. Como que você vai depositar o cheque? O cheque não compensa imediatamente. Ele tem prazo para compensação. Então, se você depositou um cheque no sábado, provavelmente ele só vai conseguir ser compensado lá para as 10 horas da manhã na segunda-feira. Concorda comigo? Só que 10 horas da segunda-feira de manhã você está onde? No posto de trabalho. Você não vai poder faltar para poder fazer compra, para pagar suas contas. Por isso que nós orientamos aqui que não se faça pagamento com cheque para os trabalhadores. Tá? E detalhe, viu, gente? Vou fazer uma outra observação também. Rescisão trabalhista. Tá? Rescisão não receba em cheque. Fiquem atentos a isso. Rescisão você recebe em dinheiro ou depósito bancário. Porque é um problema polêmico também. Vai parar na justiça. Eu fiz a minha rescisão. Depois da reforma trabalhista, as rescisões podem ser feitas cara a cara, lá no balcão da empresa. E aí o empregador te paga com cheque. Detalhe? Cheque sem fundo. E aí? Todavia, você já assinou o processo rescisório. Você já deu ciência que recebeu os seus direitos. E aí você vai ter que investir com um advogado aí, vai ficar mais caro o molho que o peixe, tá? Então não receba em cheque. Antigamente, quando nós tínhamos a obrigação de levar as rescisões para os fóruns, para as juntas comerciais, para os sindicatos, mudava muita coisa, eles questionavam isso. Agora, a partir do momento que a empresa tem a liberdade para fazer isso no balcão dela, fiquem atentos a isso, viu, gente? Com rescisões feitas aí no balcão da empresa e sendo pago em cheque, tá bom? Vamos lá. Cola em mim aqui que vocês vão aprendendo um monte de coisa aí. E aí nós vamos entrar lá em processo de elaboração da folha de pagamento. O cálculo dos proventos. O que é provento? Né? O que vocês façam ideia de que é um provento, gente? O que vocês imaginam que seja? Fazer igual a Madelon. Agora a Madelon fica perguntando o tempo inteiro, né? O que vocês imaginam? O que seja aí um provento? É o salário? Isso. Provento, gente, é tudo aquilo que entra como crédito na conta do trabalhador. Ele é conhecido como proventos ou vencimentos. Detalhe. Olha outra dica que eu vou dar para vocês. Tudo aquilo que ocorre no mês, que fique no mês. Professor, não entendi nada que o senhor falou. Então deixa eu esclarecer uma dúvida para você. Eu fiz hora extra esse mês e a empresa deixou para pagar o mês que vem. Negativo. Você fez hora extra nesse mês, tem que ser pago nesse mês. Ficou claro isso para vocês?
Ah, tem empresa que vai fechar a folha de pagamento no dia 25, né? E ela vai fazer um fechamento às escuras. Por quê? Ainda nós temos o dia 26, 27, 28, 29 e 30, né? Então, o que acontece no dia 26, 27, 28, 29 e 30? Não se sabe se o trabalhador vai faltar, se o trabalhador vai fazer hora extra. Então, resumindo, chegou a E-Social e acabou com a bagunça, viu, gente? Vai obrigar as empresas a fechar sua folha de pagamento no dia 30, para ter certeza absoluta do que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu... Na empresa, Rogério, que fechava a folha de pagamento dia 15. Pois é. Isso aí, por que o empregador faz isso? Para facilitar a vida dele. Eu não entendia nada. Mas ué. O E-Social vai acabar com isso, viu, o Marcelo? Que ele vai dizer, ó, fecha a tua folha de pagamento no dia 30, de modo que você não subestime o que vem pela frente. Porque a gente está agindo aí como um mago, né? Tentando adivinhar. Ah, vai ter falta? Se tiver falta, eu transporto para o mês que vem. Se tiver extra, eu pago o mês que vem. Não é isso que preconiza a legislação. A legislação ela diz que o que acontece no mês, que fique no mês. Ou seja, se houve ali a realização de uma hora extra, essa hora extra ela precisa ficar no mês, ser pago dentro daquele mês. Então, deixa eu voltar aqui. Então, são os proventos, salário família, confusão também essa questão de salário família, quem tem direito, né? Ah, o pai de família que tem filhos até 14 anos. É só isso? Não, eu dependo de uma tabela progressiva do INSS que vai dizer que se eu ganhar acima desse valor, eu perdi o meu direito ao salário família. Agora tem que dar uma organizada nesse negócio, viu, gente? A partir desse ano, muita coisa mudou. Porque antigamente o salário família era por faixa. Então, se eu ganhasse um determinado salário, vamos imaginar aí, cada filho recebia R$42. Acima, na segunda faixa, o filho ganhava, sei lá, R$38. O trabalhador ficava ligado nisso, falava, caramba, então se eu faltar, para mim é vantagem. E ele faltava. Por que ele faltava? Porque derrubava o valor do teto salarial dele, ele enquadrava dentro da segunda faixa, que era maior. Ou seja, ele tinha uma compensação, ele faltava, mas o filho dele recebia mais. Como que funciona o salário família? O pai e a mãe têm 5 filhos, e o pai e a mãe trabalham dentro da mesma empresa. Quem que vai receber o salário família? Quem que vocês acham que vão receber esse salário família? O pai e a mãe trabalham dentro da mesma empresa, e eles têm 5 filhos, todos menores de 14 anos. Quem que você acha? Vai receber o pai ou vai receber a mãe? Acho que a mãe? Então deixa eu trazer uma notícia boa para vocês. Eles vão receber 10 salários família. Tanto recebe o pai, quanto recebe a mãe. Olha que coisa de louco, né? Se hoje uma criança está R$42, aí tu faz a conta aí, né? 420 conta a mais na conta aí. São 10 salários famílias aí. Tanto recebe o pai quanto recebe a mãe. Então vamos lá. Horas extras, comissões, abonos, gratificações, prêmios, adicional de insalubridade, tudo isso é provento, né? Só que se tem um lado bom da folha de pagamento, que é aquilo que entra como crédito na conta do trabalhador, existe o lado ruim que entra como débito, que trata-se dos descontos. E aqui precisa ficar atento o que é exatamente permitido descontar dos nossos trabalhadores. INSS, imposto de renda, que é uma perversidade, né, gente? O governo percebe que você está ganhando muito dinheiro, ele fala, filho, você trabalhou bem, você está sendo bem remunerado, dá uma parte desse negócio para mim aí. E ele leva lá teu imposto de renda. E aí a gente precisa entender quais são as deduções que estão dentro do imposto de renda, né? Ah, professor, eu posso pagar a gorjeta do trabalhador em dinheiro, né? Posso pagar como se diz, alimentação, ajuda de custo de alimentação do trabalhador em dinheiro? Não, não pode. Sabia que não pode? Vale transporte, posso pagar em dinheiro? Não, não pode. Por que não pode pagar? Tem que ter um porquê.
Quando você paga em dinheiro, você aumenta a renda do trabalhador, você aumenta o capital dele. E o leão não quer saber nada disso. Aumentou o patrimônio, o leão vai lá e toque. Então você pensa que você está ajudando o trabalhador, na verdade você está trazendo um prejuízo para ele, que o governo está atento a isso. Aumentou o patrimônio, você tem que dividir com o governo. Aí nós estamos falando do imposto de renda. Descontos para sindicato. Ô professor, mas agora não é obrigado mais fazer desconto para sindicato. Quem te falou? Se o empregado levantar o dedo e falar que ele quer filiar um sindicato, está aí feita a besteira. Lá pelo menos uma vez ao ano, você precisa descontar dele o valor de um dia trabalhado e depositar para o sindicato. Desconto de faltas e atrasos, né? Quando é que ele vai perder o repouso semanal remunerado? Quanto que eu posso descontar de vale transporte? Tem muita gente fazendo desconto do vale transporte de forma errada. Desconta 6% em cima da remuneração. Olha que pancada que dá para o trabalhador. Será que é isso mesmo? Pensão. Esse negócio de pensão aqui, eu vou te dizer uma coisa, viu? Muito atento para a cartinha que o juiz manda para a empresa. Toda vez que eu tenho que pagar pensão alimentícia, o cara brigou com a mulher, separou da mulher, e aí veio a conta para pagar porque o filho não tem nada a ver com isso. Só que a mulher entende que o marido é malandro, esperto, ela ingressa com uma ação com o advogado e fala, não, eu quero depósito feito diretamente pela empresa, depósito em juízo. E aí eu preciso ficar atento como que é a cartinha que o juiz manda. Se esse desconto vai inserir em cima da remuneração ou em cima do salário. Entender agora o conceito entre um e outro, por que faz diferença? Se esse desconto ele vai prever que na rescisão de trabalho os 30% lá que o juiz determinou vai refletir na rescisão ou não. Então tem um monte de coisa aí que a gente precisa ficar atento, tá? Onde é que eu estou aqui? Pensão alimentícia, adiantamento de salário, seguro de vida, vale-refeição, plano de saúde. E aí, para finalizar a nossa unidade curricular, nós vamos tratar aí das obrigações mensais e das obrigações anuais. Quais que são as obrigações mensais do empregador? Recolhimento e repasse dos encargos para o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, o INSS, né? Ah, mas o trabalhador coopera aí, né? Dependendo da faixa salarial dele, ele vai contribuir com percentual. Não esqueça que o empregador também contribui, viu, gente? O empregador ele contribui lá com pelo menos 20% aí para a aposentadoria dos funcionários e outros benefícios. Então, eu preciso fazer esse repasse aí para o INSS. E lá para a Receita Federal? Eu preciso repassar para a Receita Federal o imposto de renda. Preciso transmitir para a Caixa o fundo de garantia do trabalhador, 8%. Todo mês eu preciso transmitir lá, né? E essa última obrigação precisavam até tirar isso do curso, né? As informações do CAGED. Essa obrigação nós não temos mais obrigação de fazer, viu, gente? O que é o CAGED? Cadastro Geral. Ô, pessoal, fecha a janela aqui para mim, esse maldito desse cachorro não deixa eu dar aula. Ô, desgracento. Eu gosto de animal, mas tem hora que irrita. E é do vizinho, viu, gente? Perdão aí pelo palavrão, mas... Oh, que bosta isso aqui. Vamos lá. Oi. Tá, já tô chegando no mesmo ponto, viu, Tatiane? Que bosta, ferma a latição aqui que... Muito, você não tem noção. Vou falar pra você. Mas... Então, o que eu estava dizendo, gente, o CAGED nada mais é, a tradução do CAGED é Cadastro Geral de Empregado e Desempregado. E tem um monte de gente tomando na cabeça com isso, porque entrou o E-Social, a gente esqueceu dessa obrigação lá no E-Social. Onde é que as pessoas estão tomando na cabeça com isso, gente? O pessoal entrou aí dentro do benefício emergencial do governo, certo? Vou lá buscar meus 300 conto, meus 600 conto. Chega lá, dá de cara, né? Dá com a tampa na parede. Não, você não vai receber não, você está empregado. Não, mas faz 3 meses que eu estou desempregado.
Ou seja, já foi dado baixa na sua carteira, só que não informaram o tal do CAGED. Sabia disso, gente? Tem um monte de gente na fila que não recebeu por conta disso? Que a empresa esqueceu de informar lá que o cara está desempregado? Que não faz mais parte do quadro? É isso que está dando um monte de problema aí no bem aí, né? No benefício emergencial do pessoal aí. Você chega lá, para o governo, você ainda continua empregado. Por quê? Porque o infeliz do departamento pessoal não informou no e-social que esse cidadão já não faz mais parte do quadro, já está desempregado. Certo? Então, CAGED, hoje nós não precisamos mais fazer o CAGED, baixar o programa do CAGED, ele já está incluso dentro da folha de pagamento na informação do e-social. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigações anuais do empregador, né? A RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, a tal da RAIS. Professor, o que isso quer dizer? Eu preciso informar a relação dos empregados que eu tenho. Por quê? Porque é em cima dessa informação que o meu empregado vai saber se ele tem direito ao PIS. Alguém já recebeu o PIS aí ou não? Rogério, Opa! esse ano o governo adiantou o PIS, né? Isso. Eu recebi porque a empresa não informou o RAIS dentro do prazo indicado. Eu entrei no site lá para ver o RAIS e fui informado dia 17 de abril. E aí a gente tem que voltar lá na empresa e dar uma dura nela. Ó, resolva o meu problema com a caixa aí, porque vocês não informaram no tempo correto a minha RAIS e eu estou tendo prejuízo no meu PIS aí. Certo? Ô, GCN, você não está conseguindo me ouvir? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está conseguindo me ouvir aí, gente? A GCN, acho que está com problema lá. Deve ser um problema de oscilação na internet, o GCN. Os demais estão conseguindo me ouvir bem? Vai que seja um problema comum aí. Ô, gente, quando essas coisas começam a acontecer, sabe o que isso quer dizer? Que está quase na hora de terminar a aula. Essa Tatiane é muito esperta. Quem está deixando vocês lisos assim? A Rosana? Concordo com você, Tati. Então tá jóia. Ah, pelo amor de Deus. Então, nem comente com esse povo que eu vou até às 9, viu? Senão vira guerra lá nos bastidores. Eu acho que você deveria comentar com eles, certo? Porque é muito mais produtivo. Não, eu comento com isso lá em... calor sentado, tá suando, tá grudando, não aguenta. Não, detalhe, eu já tomei banho às 6 horas, eu tô doido pra tomar outro banho de novo. Eu tô aqui, misericórdia. Misericórdia. Então vamos lá, já tô finalizando aqui, viu, gente? De modo que o Daniel vai até às 11h30, às 10 para meia-noite. Ah, o Daniel tá ficando louco. O Daniel vai também. Ah, vocês estão ficando louco. Então eu sou a única ovelha negra da família aqui. Vamos lá. Informe de rendimento, livro de inspeção e fiscalização do trabalho. Esquece essa questão de operação matemática, que não vou trabalhar com isso. Isso a gente já vai fazer dentro do curso, então não vou desprender tempo assim. Certo? Pessoal, eu estou passando a régua aqui. Já falei para arrebentar. Acredito que trouxe informações preciosas para vocês. Certo, Gabriela Albertina Pereira, Marcelo Aparecido Ferreira, Tatiane de Fátima Almeida Lopes Ferreira. Que tamanho de nome, Tati? Gisele Pimentel Paz de Oliveira. Pois é, Camila Barbosa, Júlia Souza Soares, Claudineia Ribeiro, Diego Danton de Paula e Elisa Rosenda de Oliveira Batista. Elisa, você ainda continua lá na... Você continua trabalhando lá como chama na empresa? Métodos não, gente. Mérito, isso. Tá firminha lá? Muito bom. Os meninos estão firmes lá, então. Graças a Deus, todo mundo firme. Leva um abraço para eles. Esqueci de falar aqui da Jaciene Ribeiro Freitas e
da Gabriele Rosa Rangel. Quero desejar para vocês aí um... Sim, Camila? Ah, tá. Pode falar. Pode falar, Camila. Não, eu só vim confirmar se você fez a chamada ou se você estava fazendo a chamada. Não, eu vou fazer a chamada agora. E já vou liberar. E já vou liberar vocês. Pelo amor, vamos que vamos. Deixa eu buscar o meu sistema aqui, já vou fazer a chamada. E na sequência vocês vão aí tomar o merecido banho, comer aquela jantinha que só a Dona Maria sabe fazer. E assim por diante. Tá abrindo meu sistema aqui. Daniel Calafiore. Então o Daniel vai até às 10 para meia-noite. Eu percebo lá que de vez em quando eu fico sondando vocês de longe. É um tal de mandar entrar um grupo tal, outro grupo tal, né? Eu acho mó bacana isso. Mas eu não consigo fazer dessa forma não. Minha pegada é outra. Vamos lá. Não critico o trabalho de ninguém não, viu gente? Cada um tem o seu mérito, a sua forma de trabalhar. Só que eu acho que para mim, eu sou muito estabanado demais, eu não consigo tocar dessa forma. Tem que ir mais com critério aqui, porque folha de pagamento é um negócio bem delicado. Vocês vão ver que a hora que a gente entrar tem que ir um passo de cada vez. Nossa, tem que ir um passo de cada vez, senão a gente não consegue assimilar. Muito bem. Eu creio que eu já esteja aqui na turma de vocês. Ana Flávia não está mais no curso, gente? A Camila Barbosa está aí. A Cláudia. Daiane Cecília, tá no curso ainda ou já saiu? Vão me ajudando aí. Ela falou que ia sair, professor, mas eu não sei se ela já saiu, não. Certo. Eu tô pensando se vai sair ou não. O Diego tá aí, a Elisa tá aí. O Emerson Luciano saiu do curso? Saiu. O Emerson, certo. Vamos lá. A Gabriela Albertina tá aí. E a Gabriele Rangel? Tá no curso ou saiu? Tá no curso. Só faltou hoje então, né? Oi? A Gabriele tá aí? Ah, muito bem. E a Gabriela Albertina tá aí? Eu comecei... Ah, muito bem. Gabriela e Gabriele estão aí. Gisele Pimentel, eu vi que está aí. E a Isadora? O que vocês me dizem dela? Saiu? Quem, professor? Isadora. Isadora Gabriele Pereira. Não me lembro, não. Dela. Eu não sei também, não. Acho que deve ter saído. Jaciene Ribeiro está aí. E a Jennifer? Jennifer, certo. A Jordânia? Tá uma incógnita. Ok. Júlia Souza está aí. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcelo Aparecido é o que está falando comigo, né? O Marcelo Henrique saiu. Certo. Vamos lá. A Rejane. Saiu? Ela participava bastante, mas tem uns dias que ela não participa, né?
trabalhando na lotérica aí do Baronesa. Então acho que tem dia que ela chega mais tarde. Entendi. Tá? Mas ela falou que não ia cancelar, que ela ia voltar. Já a Daiane disse que ia cancelar, que estava muito desanimada para Certo. fazer o curso online. Ok. A Tati, Não tinha dado certeza. a Tati tá aí. Aí eu mesmo. Acho que é isso, né, gente? Deixei de falar alguém aí? Aqui, ó. Que vocês tenham um excelente fim de semana. Descansem bastante. Curtam a vida da melhor maneira possível. E semana que vem estaremos juntos nesse mesmo canal. Não vou deixar nenhuma atividade para vocês. Essa foi mesmo só uma roda de conversa para eu apresentar a unidade curricular para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Boa noite, fiquem com Deus. Gente, Nossa aula próxima agora, se não me falha a memória, é terça-feira. Eu já vi que no calendário eu tenho 3 encontros com vocês a semana que vem. Certo? beleza. Maravilha. Fiquem com Deus, gente. Até lá. E boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia.